Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, missionário católico. Peço ajuda a vocês aí a assinar o sino, dar um like no sino de notificação aí para o canal crescer, né? Aqui é o doutor, tem vários vídeos também, várias séries também que são frutos do Lucas Bonzoli, né? Jesus fundou a Igreja Católica, Pedro foi o primeiro Papa, aqui já tem outro vídeo dele falando, ó, idolatria na Igreja Católica Romana, ó. Olha só. Vamos primeiro nesse aqui, que eu não tenho muito tempo, tem 20 minutinhos só. Vamos lá. Na verdade, não, e eu vou explicar isso ponto a ponto. Pedro foi o primeiro Papa? Para ele, não. Primeiramente, a igreja que Jesus fundou não foi uma instituição construída por mãos humanas. 1 Coríntios 2:28, quem primeiramente foi constituído, primeiramente, os apóstolos. Então, constituiu sim, meu querido, uma instituição que é a base para se alcançar a salvação. Tanto que Cristo ele fundou a igreja, gerou lá na cruz essa instituição que foi fundada, autorizada por Cristo, e tanto que tem um pastoreio que faz a ponte com o pastor universal, que é o pontífice, João 21, do 15 ao 17. Não foi uma igrejinha protestante, não. Luterana, não. Fruto de Martinho Lutero, não. Que Cristo está falando aqui é sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Constituiu primeiramente uma igreja, uma instituição autorizada e fundada por Senhor Jesus Cristo. Já começou errado o vídeo. Eu acho que você quer ser muito católico, meu querido. Eu acho, tenho certeza. Mas vamos lá. Mas sim uma igreja espiritual. E todo aquele amontoado de pessoas, né, que são igrejas. É porque então vocês estão fundando igreja? Porque vocês estão fundando denominações? Então, esse pensamento é até um problema para você. Toda divisão, Mateus 12:25, ou Marcos 3, Lucas 11, será destruída, será dispersa. Porque foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos essa igreja, essa instituição fundada, gerada lá na cruz. E tem um pastor que faz a ponte. Por isso que vem o termo pontífice. Que faz a ponte. Quando se ajuntam numa congregação, ali tem-se uma igreja, né? Por exemplo, no livro de João, né, no capítulo 2, versículo Muito ruim 19, esse celular. Jesus diz, né, se referindo ao templo, né, de Jerusalém: destrua esse templo e em 3 dias eu destruirei esse templo, lê direito a escritura, e reconstruirei, reerguirei, fundarei em 3 dias. Ali o templo é fundamento humano. Quem fundou, edificou esse templo, vai lá no Velho Testamento, 1 Reis 6 ali, ou 1 Reis do 1 em diante, você vai entender. Rei Salomão. Aqui Cristo está falando o quê? Destruirei, tanto que esse templo foi destruído. E reerguido, construído, fundado outro em 3 dias, na sua gloriosa ressurreição. Simples entender isso. Aqui ele já está manobrando para tirar o contexto da verdadeira igreja, mas não tem como, pô. Quem conhece Bíblia não cai nessa. reconstruirei. Os judeus ficaram sem saber, como assim em 3 dias você vai reconstruir? Demoramos 40 anos para construir esse templo e você vai reconstruí-lo em 3 dias, né? Só que os judeus não entenderam o que Jesus queria dizer, né? Na verdade, Jesus ele morreria e no 3º dia ele transformaria o seu corpo em templo do Espírito Santo e, consequentemente, o nosso também corpo seria templo do Espírito Santo, ou seja, uma igreja. Aqui ele já ramelou. Nós somos templo do Espírito Santo. A igreja assiste, o Espírito Santo assiste a igreja. Tem diferença em templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e templo que congrega. Templo que está ali o verdadeiro Espírito Santo, que a igreja que Cristo fundou. Templo
que é seu corpo, que é a sua esposa, seu corpo místico. Tem diferença. Nós somos templo, 1 Coríntios 6 ali, 19, 20, do Espírito Santo. Cristo, ele é o templo, a igreja é... Cristo é a cabeça, a igreja é seu corpo místico. Então, o seu corpo é o templo. Um templo santo, um corpo santo, uma esposa santa. Tem diferença. Uma instituição fundada por Cristo, que é seu corpo, que é sua esposa, com os membros, que são os apóstolos, que são as colunas, que vão edificar esse templo. É só. Aqui ele já saiu fora. Nada mais, nada menos para entender o texto. Ó. João 2. Ó. Respondeu Jesus, 19. Destruí-vos esse templo, eu erguirei em 3 dias. Ó. Os judeus replicaram, em 46 anos foi edificado esse templo. E tu há de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Ó. Está falando da sua esposa. Está referindo à sua igreja, que ele vai fundar em 3 dias. Não esse templo aí feito por mãos de homens que se corromperam. Não é igreja, fundamento de homens, doutrinas de homens, não. Um templo santo. Quem é esse templo que Cristo vai edificar, fundar em 3 dias? Mateus 16, 18. Tem um pastoreio. João 21, do 15, 17. Pedro, apacenta minhas ovelhas. E em Efésios 5. Não vai dar tempo para fazer todo esse vídeo. 5. Olha só. Mas para a gente entender, ó. Efésios 5. 25, ó. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para santificar, purificando pela água do batismo. Com uma palavra para apresentar a si mesmo, todo glória, sem mácula, sem qualquer outro defeito. Mas santo e irrepreensível. Olha só. Como você tem a cara de pau falar que Cristo não fundou nenhuma igreja. Como você tem a cara de pau falar que Pedro não é o Papa. Quem faz a ponte com o esposo que está nesse templo santo? A Kefas. João 42. Será chamado Cefa. Kefá. Pedra. Olha. Atos. Aonde não tem Eucaristia, onde não tem Cristo sacramentado, é um templo feito por mão de homens. Qual é a diferença de um templo protestante e de um templo católico? Um templo protestante não tem sacerdotes. Um templo protestante não tem consagração. Um templo protestante não tem Eucaristia. Um templo protestante não tem liturgia. Um templo protestante não tem unidade. Um templo protestante não tem um pastoreio que faz a ponte. São templos feitos por mãos de homens. Atos, para se entender aqui, Santo Estevão falando aqui, ó. Ali no templo. 7. 48. O Altíssimo, porém, não habita em casa construída por mãos humanas, como diz o profeta. Ó. Olha só. Qual é a diferença? Só meditar João 6. Qual é a diferença? João 21, do 15 17. Um pastoreio. Comunhão. Atos Apóstolos 2, 42. Doutrina. Unidade. Que vocês não têm acho que é João, né? João Oliveira. Muito fraquinho, muito fraquinho. Eu acho que é um dos apologetas mais fraquinhos que tem. Ele e o Rafael Pablo. É misericórdia, pô. E mais tarde, Paulo vai dissertar sobre isso lá em 1 Coríntios 3,16. Ele fala o seguinte: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês são templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Paulo estava se referindo ao nosso corpo. Portanto, toda vez que nós cristãos nos reunimos como igreja, né, como uma congregação, ali tem-se uma
igreja, ali tem-se uma igreja de Cristo. E isso fica mais fácil de entender ainda se a gente for para Mateus 18:20, onde o próprio Jesus ele diz, né? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus... Aqui tem um problema. O Espírito Santo assiste a igreja. O Espírito Santo dos Apóstolos 2 desceu ali, ainda tem pessoas de várias nações. Vou finalizar esse vídeo aqui, porque é muita coisa, pô. Eu tô sem tempo. As Apóstolos 2, onde o 2 estiver reunido em meu nome, ali estarei. Sim, com o mesmo Espírito, com o mesmo propósito, a mesma fé, a mesma doutrina, o mesmo pastoreio. Os apóstolos estavam ali o quê? Unidos. Onde 2 estiver reunido, ali estarei. Onde estiver 2 unidos ali, numa igreja denominacional, por exemplo, a Assembleia, o Espírito Santo está ali. A Universal é desunidade. 2 Coríntios 4 diz que é outro Espírito. O Espírito Santo, ele habita em onde tem unidade. A Igreja Católica, ela é universal, una. Por isso que o Espírito Santo assiste essa igreja. Por isso que o Espírito Santo desceu nessa igreja. A Mundial prega um Jesus. A Assembleia prega outro Jesus. A igreja do João prega outro Jesus. João tem um pensamento, o Lucas Manzol já tem outro pensamento. O Lucas Manzol já tem outro pensamento, Rafael Pablo já tem outro pensamento. Onde o Espírito Santo vai habitar? Onde não tem unidade? Para o João e Mateus, que ele está usando aqui, ó, que eu conheço muito bem esse texto. Então, os macumbeiros estão todos reunidos ali, no mesmo lugar. Então, o Espírito Santo está lá. O Espírita. Então, o Espírito Santo está lá, está reunido no mesmo lugar, no mesmo propósito. E tanto que antes eu conheço um pouco, eles usam o nome de Jesus Cristo. Prega o Evangelho, segundo o Espírito de São Marcos, lá no Kardec, etc. Que é Mateus 18:20. Porque onde os 2 ou os 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio dele. Mas você esqueceu o 18, você esqueceu o 17, você esqueceu o 18, 17. Você esqueceu o 16, você esqueceu o 15. Mesma unidade, em concordância. Não fazer doutrina. Em 1 Coríntios, você citou aqui também, 6, 19, ó, ou não saber que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertençais, ó, porque fosse comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ó. O corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo não é a igreja. O nosso corpo não é a congregação. O nosso corpo não é a igreja. Eu sou a igreja. Não, você é templo. Se você pecou, o Espírito Santo já não habita. Olha como a gente somos falhos. A gente somos falhas. Todo tempo a gente pecamos. Por palavra, por pensamento, por atitude, por gesto. Se o Espírito Santo ele é santo, olha a diferença. Tem que saber distinguir. A realidade do apóstolo, cheio do Espírito Santo, deixou tudo para habitar o Espírito Santo, a morada na sua vida. Tem diferença. Como eu sou cheio do Espírito Santo, como eu recebo essa graça, ser templo do Espírito Santo, tem que estar ser membro da esposa do Senhor. Porque o Espírito Santo habita nesse templo. Aí, se o Espírito Santo habita nesse templo, Mateus 28:20, então eu vou ser cheio desse Espírito Santo. Eu vou buscar a santidade. Porque esse templo que é cheio do Espírito Santo, que é a igreja de Cristo, que é a coluna sustentáculo da verdade, vai me encher do Espírito Santo. E eu vou ser membro e templo do Espírito Santo. Porque eu já fiz parte, sou membro do magistério. Sou membro da esposa do Senhor. Tanto que as apóstolas estavam outro para a caminho da salvação. Porque se tornava membro dessa esposa. E chegaram à perfeição. Os alvos justos chegaram à perfeição.
Hebreus 12, 22 e 23. Essa é a realidade. Não é essa visão com esse doutorzinho, esse pastorzinho, esse teólogozinho, fundo de quintal. Para mim é fundo de quintal, meu querido. Minha palavra não tem papo na língua, não. Declini na igreja, porque o Espírito Santo desceu só em uma igreja. Tanto que em Atos, deixa eu ver que hora que é aqui agora, 6h57, Atos, para finalizar esse vídeo aqui, ó, 2, ó, chegando o dia de Pentecoste, você vai entender, ó, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheram toda a casa onde estava sentado. Apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia, ó. Estavam o quê, ó, Atos Apóstolos 14? Unidos, Atos Apóstolos 2, 44, 46, unido de coração, unidade. Ó, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, na mesma fé, na mesma doutrina dos Apóstolos 42. Tem um pastoreio, orando junto com Maria. Muito diferente. Mateus 18, 20. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo que lhe concedia. Ele falasse, achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se. Muita gente maravilhava-se de que cada um ouvia falar na sua própria língua materna. Por que isso aconteceu? Ouvia com a sua língua, com o seu idioma. Por exemplo, eu sou brasileiro. Um estrangeiro entendia com a sua própria língua materna. O egípcio entendia com a sua própria língua materna. O chinês, o japonês, o coreano, o boliviano, o polonês, entendia com a sua própria língua materna a revelação do beato Espírito, da graça do Espírito Santo, do fogo abrasador que é o Espírito Santo. Falei beato assim porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, cara. Profundamente impressionado, 7, ó. Manifestava a sua admiração. Não são porventura galileus todos eles que falavam? Como estão todos nós ouvindo falar, cada um em nossa própria língua materna? Olha só. Partos, medos, elemitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o ponto da Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, o deserto da Líbia, próximo a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou desertos, cretés e árabes, ouvimos publicá-lo em nossa língua as maravilhas de Deus. Estávamos, pois, todos atônitos, e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros, o que significam essas coisas? Outros, porém, escarneciam, dizendo, então, todos embriagados de vinho doce. Ó. Agora Pedro começa a pregar para essas pessoas e se converte. Olha só que interessante. Aqui já tira por terra. Aqui eu pastorei aqui, ó. Ó Pedro fazendo a ponte, ó Pedro ligando, ó Pedro pregando, ó Pedro concretizando a profecia, ó Pedro, templo do Espírito Santo, ó templo cheio do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo, porque Pedro está nesse templo que é cheio, que foi cheio do Espírito Santo. Como você é cheio do Espírito Santo, sem estar em comunhão com a esposa do Senhor? Não tem como. Como você é templo do Espírito Santo, se apartou da igreja, se apartou da cabeça, se apartou da pregação dos apóstolos. Onde dois estiverem unidos, Cristo está ali. Cristo está lá na Universal? Está pregando um Cristo. A Assembleia está pregando outro Cristo. A Mundial está pregando outro Cristo. A Plenitude do Apóstolo Genoduque está pregando outro Cristo. A Intervenção da Graça está pregando outro Cristo. A Mundial está pregando outro Cristo. Então, qual Espírito está habitando ali, meu querido? 2 Coríntios 4 é outro Espírito. Então, não tem como, pastor.
Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. A sua manobra não tem como. É uma só igreja, é um só pastoreio, é um só Pentecoste. Não tem como. Infelizmente. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.